E a Juventus da Itália fez proposta ao Corinthians por André. Antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa segunda-feira, entrei em contato com duas pessoas do Corinthians e ambas asseguraram que a oferta não chegou, embora exista a expectativa de que até o fim dessa semana a conversa possa ter avançado. A Juventus tem interesse na contratação do André. Coisa de 15 dias atrás, houve uma videoconferência entre dirigentes do Corinthians, dirigentes da Juventus e o volante acompanhado do seu empresário Diogo Silva. O Diogo, inclusive, está no México para oficializar a transferência de um dos seus atletas, o Naves, zagueiro do Palmeiras, para o Necaxa, operação de 3 milhões de dólares. Na volta ao Brasil, aí sim ele vai se debruçar sobre essa negociação com a Juve. O Corinthians já avisou a Juventus que quer 18 milhões de euros por seus 70% dos direitos econômicos do André. A gente está falando de um valor fixo de 105 milhões de reais. O Corinthians ainda sonha com mais 4 milhões de euros em bônus ou 23 milhões e meio de reais. A Juventus deve fazer uma primeira proposta com cifras inferiores. E aí o Corinthians vai tentar se aproximar de tais valores com a necessidade urgentíssima de colocação de dinheiro em caixa. Contei para vocês durante o fim de semana sobre um terceiro transfer ban que o Corinthians recebeu agora da Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Tudo porque venceu na última sexta-feira uma parcela de um grande acordo com a CNRD de 8 milhões de reais. O Corinthians não fez o pagamento e existe a promessa da CNRD de deixar o Corinthians proibido de registrar atletas por 6 meses, ainda que exista a quitação nas próximas horas. Além dessa questão da CNRD, o Corinthians ainda deve 8 milhões de reais para o Philadelphia Union, processo que ele resultou em punição na FIFA, além de 3 multas também na FIFA de mais ou menos 2 milhões de reais. Você pensa que acabou? Preciso contar que nessa semana vence o segundo mês de direitos de imagem atrasados e o Corinthians não tem conseguido fazer pagamentos a seus atletas. E o Corinthians marcou data para a volta de Memphis Depay, reviravolta no futuro do atacante holandês. Você vai lembrar que na semana passada o Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, afirmou que o Memphis só se reapresentaria caso renovasse seu contrato. O vínculo dele se encerra em 31 de julho. E o atleta entrou em férias depois da seleção holandesa ser eliminada no dia 30 de junho. Acontece que o Corinthians fez uma primeira proposta e foi ignorado solenemente em relação ao staff do jogador. Para piorar, internamente, essa possibilidade de o Memphis ficar o mês inteiro de julho sem qualquer atividade custando 6 milhões de reais não pegou bem. Alguns jogadores do Corinthians se incomodaram. E o Timão decidiu dar um prazo para o retorno do Memphis, ainda que ele não renove seu contrato. Esse prazo começa a valer a partir de sábado dessa semana e se estende a no máximo segunda-feira. Então, na pior das hipóteses, o Memphis tem de se apresentar na segunda-feira que vem. A gente está falando do dia 27 de julho, com a curiosidade de que o contrato dele se encerra em 31 de julho. Por que o Corinthians está fazendo isso? Para tentar demonstrar ao mercado que está se esforçando na manutenção do atleta. Mas hoje o clima é de pessimismo. Isso porque o Memphis custa 6 milhões de reais por mês e a proposta do Timão para que ele fique é de 2 milhões de reais mensais, sem pagamento de qualquer bônus. E os quase 45 milhões de reais que o Corinthians deve ao Memphis precisariam ser quitados ao longo dos 2 anos do novo contrato. Estou muito curioso para saber como é que essa história termina. Memphis Depay, que já foi alvo de especulações na Holanda e também no México. Duvido que ele consiga por lá os 6 milhões de reais por mês do contrato atual. Mas é possível que ele assegure mais do que os 2 milhões oferecidos pelo Timão. Hoje, a expectativa no Corinthians é de pessimismo. Há uma convicção de que dificilmente o acordo vai acontecer. E você, torcedor do Corinthians, acha que é uma perda importante? Até quanto você pagaria para manter Memphis? Já usa o espaço para comentário, para opinar. E o Corinthians acaba de sofrer seu terceiro transfer ban, que pode impedi-lo de registrar atletas pelos próximos 6 meses. Pelo menos essa tinha sido uma promessa feita pela CNRD em caso de nova inadimplência do Corinthians. Para você entender essa história, na última sexta-feira venceu o prazo da terceira parcela de um acordo grande que o Corinthians fez com a CNRD e o Timão não fez o pagamento de 8 milhões de reais. Na parcela não paga anteriormente, a segunda parcela, o Corinthians chegou a ficar 3 meses suspenso, impedido de registrar atletas mesmo depois de fazer a quitação. E depois desse novo impasse, a CNRD já havia prometido aos credores do Corinthians que em caso de uma terceira inadimplência, a punição seria a aplicação do transfer ban por 6 meses. O Corinthians já está impedido de registrar atletas também por essa questão.
já não estava podendo contratar jogadores por conta de dívidas com o Philadelphia Union, referentes à compra do José Martínez, 8 milhões de reais, e quase 2 milhões de reais de multas que foram aplicadas pela FIFA em derrotas do Timão no tribunal e que não foram pagas. Então hoje, o Corinthians tem 3 transfer bans contra si. 8 milhões de reais pelo José Martínez, 2 milhões de reais das multas e essa punição da CNRD imposta na sexta-feira por conta do não pagamento dos 8 milhões de reais. Na teoria, se o Corinthians pagar esses mais ou menos 18 milhões de reais, estará livre para contratar, certo? O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, que é parte dessa lista de credores do acordo da CNRD, garante que vai cobrar que a Câmara Nacional de Resolução de Disputas faça valer a promessa que deu, de que vai deixar o Corinthians impedido de registrar atletas por 6 meses. E se isso acontecer, Wesley, Arthur e qualquer outro reforço não será contratado nessa janela de transferências, situação extremamente delicada, que tem e reflete tudo o que é hoje o Corinthians em relação à sua incapacidade de pagamentos. Timão que não conseguiu fazer ainda o pagamento dos direitos de imagem do mês de maio. E nessa semana que está por começar, vence o segundo mês dos direitos de imagem do mês passado. Só para completar, o presidente Osmar Stabile, com quem conversei ao longo da semana, prometeu dar prioridade às quitações de salários atrasados com os atletas. Somente depois é que ele vai pensar no pagamento dessas dívidas na FIFA e na CNRD. O que você pensa sobre o risco de o Corinthians não conseguir contratar qualquer atleta nessa janela da metade do ano? Já uso o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E qual é real a oferta de 20 milhões de euros mais 4 de bônus da Juventus pelo André? Cara, não acredito nessa oferta porque o Corinthians estava pedindo 18 mais 4. Se pintasse uma oferta dessa, não teria por que a Juventus oferecer 20 mais 4, levando em consideração que o Corinthians já pedia 18 mais 4. Mas vou mandar mensagem aqui, ó, para o empresário dele. Chegou a oferta oficial da Juve pelo André. Vamos ver. O que eu tinha ouvido nem foi do Diogo Silva, foi de uma outra pessoa do Corinthians, é que a conversa com a Juventus havia esquentado, tá? E a expectativa é de que chegasse uma proposta oficial. O PHAC, Nicola atualiza sobre Corinthians e Memphis, transfer bem demais, BOs. Nenhuma novidade em relação a Memphis, o que está muito claro é que o Memphis só volta ao Corinthians se houver a renovação do contrato. Ele tem vínculo com o Corinthians até 31 de julho, ou seja, poderia já ter voltado da Copa, depois de curtir um período de férias, para se reapresentar e jogar para o Corinthians nos 3 jogos que o clube ainda faz daqui até o fim do mês. Mas o Corinthians optou por permitir ao Memphis só retornar se houver a renovação no contrato. E já ficou praticamente o mês inteiro de junho à disposição da seleção da Holanda. Vai ficar também o mês de julho, Corinthians gastando 12 milhões de reais sem poder utilizá-lo. O Diogo Silva acabou de responder, mandei aqui. Chegou a oferta da Juve pelo André? Não. Mas deu uma esquentada, né? Te pergunto por que me escreveram na live dizendo que a Juve mandou 20 mil de euros fixos mais 4 mil em bônus. Vamos ver se a gente consegue avançar alguma coisa para vocês por aqui ao vivo, tá? Vai mandando a sua pergunta aí que eu vou respondendo por aqui. Bora falar sobre o Corinthians, vai? Péssima notícia nesse sábado e domingo, né? Nesse final de semana, o Corinthians recebeu mais um transfer ban, o terceiro. Já tinha uma dívida de 8 milhões de reais com o Philadelphia Union pelo José Martins. Havia uma dívida de quase 2 milhões de reais por 3 multas que a FIFA aplicou em processos que o Corinthians perdeu, mas o terceiro transfer ban é nacional. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas resolveu por punir o Corinthians com o veto à inscrição de atletas pelos próximos 6 meses. Tudo porque o Corinthians, na última sexta-feira, não conseguiu fazer o pagamento da terceira parcela de um grande acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O Corinthians tem uma série de credores, uma série de dívidas, e fez um acordo extremamente vantajoso para ele, só que o Corinthians não tem conseguido fazer os pagamentos. Na última vez que ele atrasou um pagamento, o Corinthians ficou 3 meses proibido de registrar atletas. E a promessa feita pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas era de que se o Corinthians atrasasse o próximo pagamento, ele ficaria 6 meses sem registrar jogadores
Conversei nesse final de semana com o Cristiano Dresch, que é um homem forte do futebol do Cuiabá, e ele disse que vai cobrar que a CNRD faça valer essa promessa, tá bom?